Está aqui conosco o pastor Robert Marques, aqui, que vai ministrar a palavra. Amém? Pastor, seja muito bem-vindo. Vamos fazer como a gente sempre faz, que aí quando ele começar, a gente não para. Levanta bem alto sua Bíblia, diga aí: essa é minha Bíblia. O que ela diz que eu tenho, e eu posso. O que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais serei. Amém. Amém. Estenda a sua mão para cá, vamos abençoar o pastor aqui. Senhor, obrigado pela vida do pastor Robert, Senhor, que vai trazer a palavra. Te agradeço, Senhor, pela amizade que o Senhor nos deu esse ano. Que seja, Senhor, um tempo de graça. Usa a vida do teu filho. Eu reconheço, Senhor, tudo aquilo que ele abriu mão para estar aqui hoje. Que o Senhor possa derramar a tua unção, que o Senhor possa retribuir na vida dele poderosamente, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Robert eu conheci através de um amigo em comum, que é o pastor Ademar. A gente desde janeiro, né? Desde dezembro do ano passado, né? Começamos a ter um café uma vez por mês juntos. Ficamos amigos. Ele é da Igreja Cultura do Reino. E uma pessoa muito querida para nós aqui. E eu queria trazê-lo para vocês conhecerem. Amém? Então, amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo, pastor. Fique à vontade. Depois se apresenta toda a sua família. Amém? Glória a Deus. Boa noite, a paz. Glória a Deus, estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhar um pouco. Oi, filha, estou aqui, ó. Oi, filha. Estou aqui acompanhado, muito bem acompanhado pela minha esposa, a Érica Marques. Dá um oizinho aí, amor, por gentileza. A mulher mais maravilhosa desse universo, junto com a Elise, minha caçula. Tem aqui o irmão também que já foi apresentado, o Lucas. Está aqui com a gente, está solteiro, né, Lucas? Glória a Deus, aleluia. Ô, glória. Tem o Joaquim, cadê o Joaquim? Joaquim é meu anjo azul. Joaquim é o nosso anjo azul lá de casa. Tem o Theo que está por aí também. E tem o mais velho, o Felipe, que tem 20 anos. Somos casados já há 10 anos, né? E desde então a gente tem ficado à frente de um ministério chamado Cultura do Reino, que é uma plataforma para servir a liderança no Brasil, os cristãos do Brasil. É um ministério que ele tem um foco muito na questão missionária também. A gente se envolve bastante em questões de missões, tanto da missão local da igreja, como também missão transcultural no contexto urbano e por aí afora. Há uns anos atrás o Senhor também nos impulsionou para uma nova missão, que é plantação de igreja. Então nós iniciamos uma plantação de uma comunidade ali na cidade de Taboão da Serra. Alguém conhece Taboão da Serra aqui? Tá bom. Taboão da Serra, não sei como que você conhece Taboão da Serra, mas uns chamam de Taboão das Trevas, né? É Taboão da Serra, estamos lá, plantamos uma comunidade e o Senhor tem nos impulsionado para a formação de discípulos, a cumprir com a grande comissão, né? Todo discípulo, ele é chamado para ir pregar o evangelho e fazer discípulos em todas as nações. Então a gente tem buscado a estar engajado nessa missão de Deus. A missão não é nossa, a missão é de Deus. Já vou começar dizendo que você não tem missão nenhuma. A missão é de Deus, Ele te chama de cooperador. Ele te chama para você cooperar com a missão que já é dele. Deus não precisa de você para nada, mas Ele te chama para participar desse empreendimento. Glória a Deus. E estamos ali à frente desse ministério, tanto do Cultura do Reino como da igreja local também. E tem sido uma bênção. Sempre quando você for orar, lembre-se de nós nas suas orações. Precisamos das orações de vocês. E para que a gente continue firme, perseverando até a volta de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Estou muito feliz, pastor, pelo convite. Vou confessar para você, eu falei ali para o Lucas, falei assim, nunca me senti tão nervoso como eu estou nervoso hoje. É uma responsabilidade muito grande de ministrar a palavra. Eu não sei, eu tive uma impressão no meu espírito que algo diferente vai acontecer aqui nesta noite. Na verdade já está acontecendo, né, pastor? Eu sei que vocês já estão se preparando já há um bom tempo com isso. Vocês não vieram para cá à toa para passar a sexta-feira de forma aleatória. Não, vocês vieram aqui porque vocês amam a palavra de Deus, vocês amam a presença de Deus. E eu tenho certeza que cada um de vocês vai sair com uma porção daquilo que você veio buscar. Amém, irmãos? Glória a Deus.
Quero orar por vocês oraram por mim, coloca a mão no teu coração. Obrigado, Jesus. Nós te damos toda a honra, toda a glória, Senhor. Nós te rendemos graças, nós damos total liberdade ao teu Espírito nesta noite, Senhor, para se mover de uma forma extraordinária sobre a nossa vida. Nós queremos estar sensíveis para aquilo que o Senhor está fazendo neste tempo, nessa geração, nesses últimos dias, que antecede a volta do nosso Senhor Jesus. Jesus, eu quero orar por cada pessoa que está aqui nessa noite, por aqueles que estão assistindo de forma online. Eu quero declarar a Deus, abra os olhos do nosso coração. Libere sobre nós um espírito de revelação e de sabedoria da Tua palavra, Senhor. Transforma o nosso coração, quebre o nosso coração, Senhor, quebranta o nosso coração de pedra e coloque em nós, Deus, mais da Tua unção, mais da Tua presença, Senhor. É isso que nós te pedimos e eu oro por cada pessoa aqui nesta noite. Falem conosco através da Tua palavra em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor Jesus, querido, glória a Deus, aleluia. Eu quero que você abra comigo lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. E eu gosto muito dessa mensagem. Tem um pastor querido que ele fala o seguinte, que a gente tem que pregar a mesma mensagem pelo menos umas 100 vezes para você encarnar ela. E essa mensagem, ela é praticamente a mensagem da minha vida. E o nome dela, Jornada da Vida, e é da sua vida também. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, quem achou, diga amém. Diz assim: o fim das coisas é melhor que o seu início. O fim das coisas, em outras traduções vai dizer melhor do que o começo. A gente costuma olhar para as escrituras e muitas vezes a gente pensa que o início é a melhor coisa da nossa vida, a gente iniciar alguma coisa. Mas sabe, que eu fui aprendendo ao longo da jornada que todo mundo começa alguma coisa. Todo mundo começa um curso, todo mundo começa um relacionamento, todo mundo começa um empreendimento, todo mundo começa um trabalho, mas poucas pessoas vão perseverar diante disso. Então, na minha trajetória, eu vi muitas pessoas começando, por exemplo, uma faculdade, um curso, e o curso ficou desafiador e ela desistiu dizendo, não é para mim. O outro começou um relacionamento, viu que ia exigir responsabilidade, compromisso e desistiu. Então as pessoas acabam desistindo de coisas que realmente era algo de Deus para a vida dela. E ela simplesmente usa o jargão dizendo, não era para mim não era da vontade de Deus. E muitas vezes era, mas a dificuldade nossa é porque nós não estamos perseverando. Sabe, conversando com os cristãos e a maioria responde, cara, eu sou inconstante, eu não consigo perseverar. Eu não consigo perseverar na oração, não consigo perseverar numa leitura bíblica, não consigo perseverar na comunhão. Então a gente começa algo, mas não termina. Mas o texto de Eclesiastes, escrito por Salomão, Eclesiastes, segundo os teólogos, fala que é o livro mais azedo da Bíblia, porque é o livro do momento da depressão de Salomão. A gente gosta de olhar para provérbios, são 31 provérbios por dia, a gente faz devocional, e a gente fica admirado com a sabedoria de Salomão, não é verdade? Até mesmo porque ele pede a Deus, Deus, eu quero sabedoria, e Deus diz para ele, pedisses bem. Você não pediu para ti riquezas, mas você pediu para ti sabedoria. E pelo fato de você ter pedido sabedoria, te darei todas as riquezas que existem na terra. E ele de fato, ele foi um homem muito sábio e também um homem muito próspero. E se nós perguntarmos aqui quem deseja ser próspero, todo mundo quer ser próspero, todo mundo quer ser abençoado, não é verdade? Seria mentira da sua parte até uma mesquinhez dizer, não, eu não quero ser próspero, eu não quero ser abençoado, mas é um atributo de Deus. Deus deseja e Deus tem interesse em te abençoar, Deus tem interesse em te prosperar, porém Deus ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, mas também você tem responsabilidade para viver aquilo que Deus tem para você. Porque a terra prometida, o reino de Deus já está pronto. Não adianta nada a gente querer entrar na terra prometida ainda cultivando uma mentalidade de escravo, irmão. O povo, quando foi liberto do Egito, eles primeiro precisavam passar pelo deserto, antes de chegar na terra prometida. E a terra prometida no Antigo Testamento é equivalente ao reino de Deus no Novo Testamento. Uma terra que emana leite e mel. Tanto que é que Paulo fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria e justiça no Espírito. Todos nós desejamos isso.
Mas será, a pergunta que eu faço para ti é: você está vivendo isso? Você está vivendo uma vida de paz, justiça e de alegria no espírito, ou uma mente confusa, uma mente e um coração dobre, confuso, inconstante? Então isso tem batido forte a nossa geração, e eu não estou falando apenas de pessoas mais novas, os adolescentes, mas também os mais velhos também. O Brasil, ele é campeão de ataque do pânico, síndrome de ansiedade. Mas por quê? O que está acontecendo com a nossa geração? E eu falo também com pessoas da própria igreja, cristãos. O que está acontecendo conosco? Mas quando nós olhamos para esse texto e olhamos para a vida de Salomão, um homem muito sábio, ali em Provérbios, a gente fica admirado com a sabedoria de Salomão de Provérbios. E sabe que o Espírito Santo ministrou no meu coração, dizendo: Robert, não se alegre tanto com a sabedoria de Salomão. Não fique tão impressionado com a sabedoria de Salomão, e muito menos entre na depressão de Salomão, de Eclesiastes. Porque no auge da carreira de Salomão, ele escreve Provérbios. No fim da vida de Salomão, ele escreve Eclesiastes. Ele fala: tudo é vaidade, nada disso vale a pena. Peraí, antes você falava que tudo era maravilhoso, agora, peraí, cara, o que está acontecendo? Conhecemos o fim trágico de Salomão. Ele se entregou às próprias paixões, se entregou aos deuses das mulheres. Então, irmão, mas tem uma coisa que me chamou a atenção aqui no escrito de Salomão: o fim das coisas é melhor que seu início. Sabe, a gente precisa entender que melhor do que começar é nós terminarmos. Começou um casamento, vai com ele até o fim, irmão. Começou um trabalho, vai com ele até o fim. Começou um curso, vai até o fim. Nós precisamos perseverar. É isso que nós precisamos. Então, começar, todo mundo começa, mas... Obrigado, querido. Mas permanecer é para quem é perseverante. E quando nós devemos perseverar? No meio da tribulação. Tem um irmão que ele falou o seguinte, que a fé ela prospera no desconforto. É nesse momento que nós prosperamos de fato. E quando fala prosperidade, talvez algumas pessoas podem falar: meu Deus, prosperidade, associa diretamente com dinheiro. Não, prosperidade é uma alma próspera, é uma alma cheia do Espírito Santo. E quando você busca cultivar uma vida cheia do Espírito Santo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Mas vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais. 2 Timóteo 4, 6, não precisa abrir, só anota se estiver anotando. 2 Timóteo 4, 6 ou 8, nós vemos Paulo, um velho, um homem experimentado, ensinando um jovem sobre a vida ministerial, sobre a corrida da fé. Ele vai dizer: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a corrida. Repete comigo: terminei a corrida. Guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. A que ponto um homem chega no final da sua vida? Vamos lá, quando a gente lê o segundo livro, a segunda carta de Paulo para Timóteo, ele já está sendo entregue como libação. É o fim da vida de Paulo. Então ele já está ciente que os dias dele já está prestes ao fim. Então ele precisava ensinar o máximo que ele pudesse ao jovem Timóteo. E ele vai dizer: combati o bom combate, terminei a corrida. Será que cada um de nós, ao fim da nossa jornada, podemos dizer exatamente isso com toda a fé e certeza do nosso coração? Combati o bom combate, terminei a corrida. Sabe, tem um pastor querido também que ele fala uma coisa, que existe uma diferença entre uma maratona para uma corrida de 100 metros. A gente conhece aquele grande corredor, Usain Bolt. Ele treinou para correr uma corrida de 100 metros em pouco tempo. Agora, se você colocar Usain Bolt para correr uma maratona, não aguenta. Porque ele foi treinado para correr uma corrida rápida, em pouco tempo. Agora a maratona não, a maratona exige resistência. Então quando você está correndo ali 100 metros em menos tempo, você está competindo contra você mesmo, ou melhor, contra o outro, quem chega primeiro. Agora na maratona você não compete contra o outro, você compete contra você mesmo. Vai sentir dor, vai sentir
fadiga, vai sentir vontade de desistir. Então, quando ele chega no fim, ele marca o quê? Ele termina o cronômetro dele. Então, ele não está correndo, competindo contra o outro, ele está competindo contra si mesmo, a ponto de chegar e dizer, eu terminei a corrida. Mas vamos lá, nessa construção toda, o primeiro ponto que eu quero trazer para nós aqui é sobre identidade. Quem eu sou? Ou melhor, deixa eu voltar um pouquinho mais, para construir bem aqui. Primeiro ponto, nós vamos abordar aqui, de onde eu vim, a minha origem. De onde você veio? Alguns vão dizer, pastor, eu vim da ameba. Outro vai dizer, eu vim da explosão do Big Bang. Ok? Outro, ainda mais, vai dizer, eu vim do macaco. Eu ouvi isso na escola. Irmão, quando nós vemos essas respostas, nenhuma delas aqui, de fato, corresponde àquilo que a Bíblia, de fato, diz ao nosso respeito. Se você veio da ameba, se você veio do macaco, se você veio da explosão do Big Bang, aí é uma coisa sua. Mas a certeza que eu tenho é que eu vim de Deus. Gênesis 1:26 diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, antes de nós sermos formados com o nosso corpo físico, como um indivíduo, nós fomos criados como um ser espiritual. E a imagem e semelhança de Deus. E nós fomos criados para a glória de Deus. Deus não criou você porque Ele estava necessitado de atenção, muito menos carente de amor. Mas Ele criou você para você glorificá-lo. Então, essa é uma certeza que nós precisamos ter em nossa jornada, de onde nós viemos. Agora, de maneira prática, de onde você veio? Qual é a sua família, o seu bairro? Talvez você falou, poxa pastor, eu vim da periferia, não tive condições financeiras, não conheci meu pai, não conheci minha mãe, e eu não sei muito bem das minhas origens. Deixa eu falar uma coisa, eu não sei de onde você veio, na sua origem humana, mas a certeza primeiro que nós temos uma origem celestial, e essa origem celestial é que nós viemos de Deus. Ponto. Nós viemos de Deus. A minha origem, como pessoa aqui na terra, eu nasci ali na região do Campo Limpo, periferia de São Paulo, próximo de Capão Redondo, onde era um contexto extremamente problemático, né? Muita violência, promiscuidade, nasci nesse ambiente. E meu pai é uma pessoa extremamente agressiva, cresci num contexto de muita agressão física, tanto na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida da minha mãe também, cresci nesse contexto, odiei meu pai até o dia que eu encontrei a Cristo, porque é o contexto da maioria de muitos brasileiros, uma família disfuncional, sem a presença de um homem, de um pai, de um marido, que governasse a sua casa. Deixa eu falar uma coisa, esse sempre foi a estratégia do inimigo, tirar o homem da liderança familiar, sempre foi. Nasci num ambiente onde minha mãe, ela assumiu o papel de pai também. Mas não foi dessa forma que Deus criou, eu e você. E quando nós olhamos ali também em Gênesis, a nossa origem, fala em Gênesis 2:15, diz que Deus posicionou um homem no jardim do Éden, para cultivar e guardar a terra. Então, primeiro, Deus posicionou. Segundo, Deus deu a ele responsabilidades, cultivar e guardar, que significa trabalho. Logo depois, Deus criou a mulher, ou seja, se nós olharmos bem, vamos perceber que antes de Deus ter dado uma esposa ao homem, Deus deu primeiro ao homem um trabalho. Aleluia, glória a Deus. A mulher, ela foi criada para auxiliar o homem naquilo que ele já estava fazendo. Então a mulher não foi criada para ser empregada de homem, mulher não foi criada para ser escrava de homem. Na verdade, mulher foi criada para auxiliar o homem naquilo que ele já estava fazendo, lavando louça. Aleluia, glória a Deus. Ô glória. Amém? Só que nós vamos olhar um pouquinho mais à frente, vemos que ambos caíram. Nós temos a queda do homem, temos a criação do homem, mas logo nós vemos a queda do homem. E aí eles ouviram os passos de Deus no jardim do Éden, e a pergunta de Deus foi: onde está você, homem? Deus não perguntou onde está você, mulher, porque a responsabilidade de ter protegido, provido, estar presente, não era da mulher, era do homem.
O homem se ausenta da sua posição. Deus pergunta assim para ele: onde você está? Deus não perguntou o que ele havia feito. Vocês estão aqui comigo? Deus perguntou onde você está. Deus está mais interessado na posição que você está ou deveria ocupar do que naquilo que você está fazendo. O homem deveria ter ficado no lugar onde Deus havia posicionado ele. Essa é a nossa origem, o nosso lugar. Ali fala da nossa identidade, do nosso propósito. Então, se nós não soubermos de onde nós viemos, nós não saberemos para onde nós estaremos indo. Não saberemos quem nós somos. Aí entra o que nós chamamos hoje de crise de identidade, também conhecido como coração caído. O homem e a mulher caíram, e ali gera crise de identidade. Eles deixam de saber quem eles são. Quer um exemplo disso? Quando nós pecamos, ou melhor, quando Adão e Eva pecaram, também nós pecamos, houve ali 3 consequências do pecado. Primeiro, houve um conflito espiritual, um conflito do homem com Deus. Por isso que nós temos a degradação humana, envelhecemos, nós ficamos doentes e até mesmo morremos, porque houve o quê? Um conflito espiritual, um conflito com Deus. A segunda consequência, que houve um conflito consigo mesmo. Você não sabe quem você é. Ou seja, uma separação psicológica com você mesmo. E a terceira, uma separação social. É por isso que Deus pergunta para o homem: quem falou para você comer do fruto? A mulher que tu me deste. Perguntou para a mulher: quem falou? Mas foi a serpente. Um jogando a culpa no outro. Ninguém assume responsabilidade. Então houve um conflito espiritual, um conflito social e um conflito individual. Essa é a queda do homem. Coração caído. Se esqueceu de onde veio. E quando nós nos esquecemos de onde nós viemos, aí entra o segundo ponto, que é a questão da nossa identidade. Repete comigo: identidade. A pergunta é filosófica também: quem eu sou? A gente ouve isso desde criança: quem eu sou? Talvez vocês já ouviram muitas pregações sobre identidade, sabe? E aí, olhando isso, eu entendi: se eu descubro de onde eu vim, eu tenho certeza de quem eu sou. Vocês estão aqui comigo? Um exemplo, Mateus 16, 11. Nós vemos a história de Jesus ali em Cesareia de Filipe. Estava com os discípulos e Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem que eu sou? Vamos lá, gente, será que Jesus estava em crise de identidade para alguém afirmar quem ele era? Me diga aí, quem eu sou? Eu não sei quem eu sou. Acho que eu perdi minha identidade, perdi o senso de propósito. Ele não perguntou porque ele estava em crise de identidade, mas ele perguntou qual era a revelação que eles tinham a respeito de Jesus. E aí responderam que era um dos profetas. Aí Jesus volta com a pergunta para eles e pergunta novamente: mas para vocês, quem eu sou? Aí nós vemos Simão respondendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Uau! Aí Jesus, o pentecostal, falei: meu Deus, aleluia! E ele diz: que glória a Deus, dissestes bem, Simão, porque não foi carne e sangue que te revelou. Presta atenção, não foi alguém que disse: olha, ele é Jesus, olha aqui, ele é Jesus. Não, ele diz que o Pai revelou a ele. Não foi carne nem sangue, mas o próprio Pai revelou quem ele era para os discípulos. Tu és o Cristo. Vamos lá, gente. Você pode falar: Jesus é o mestre, Jesus é o alfa e o ômega, Jesus é todo poderoso, Jesus é o eu sou o que sou, Jesus, ele é a porta, Jesus é a ressurreição e a vida, Jesus, ele é o bom pastor, Jesus é a luz do mundo. Tudo isso é maravilhoso. O livro de João diz as 7 declarações do eu sou. Maravilhoso. Só que a maior de todas é: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Sabe o que nós encontramos nisso? Que é o Deus encarnado, Deus acessível e Deus revelado. Deixa eu falar uma coisa: Deus, ele vai se comunicar da forma como você entende. E qual é a forma como nós entendemos? Se fazendo homem. Se fazendo homem. E olha que maravilhoso isso, quando ele tem a revelação de Jesus como Cristo de Deus. Aí Jesus olha para ele e fala assim: e tu és Pedro. Mudou o nome do cara. Ou seja, quando você tem a revelação de Deus como Pai, de Jesus como Cristo, Deus encarnado, acessível, revelado, você vai entender quem você é.
Você não vai ficar procurando a sua identidade em pessoas, em coisas. Eu fui assim, irmão. Todos nós já fomos assim. Se movendo por necessidade de atenção e carência de amor. Tem um livro do Timothy Keller, Deuses Falsos, que ele vai dizer que quando o homem e a mulher têm a natureza caída, no que diz respeito à parte de relacionamento, a mulher vai usar o sexo do homem para ser amada pelo homem. O homem, com a natureza caída, ele vai usar o amor da mulher para obter o sexo da mulher. Ambos, natureza caída, estão buscando de alguma forma preencher um vazio no coração que somente Jesus pode preencher. Deixa eu falar, irmão, glória a Deus pela vida dos psicólogos, psiquiatras, pessoas que trabalham na área da saúde, glória a Deus por isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você, você pode passar 20 anos fazendo terapia, não vai resolver. Você pode tomar remédio, você pode fazer o que for, não vai resolver, sabe por quê? O problema do coração caído, somente o autor do coração pode resolver. Não estou omitindo a responsabilidade de você fazer uma terapia. Vocês estão aqui comigo? Glória a Deus pela vida dos psicólogos, são usados por Deus, mas para ajudar no processo de cura. Mas entendendo que, sobretudo, a palavra de Deus tem poder para transformar vidas. Nós somos frutos disso, frutos dessa transformação. E quando nós entramos na identidade, então Jesus, ele diz: tu és Simão e será chamado Pedro. Mas vamos lá, gente. Pedro, quando andou com Jesus, era instável, impulsivo. Jesus estava profetizando sobre ele. Tem um amigo que eu costumo perguntar assim: cara, você está feliz? Eu estou, nem que seja profeticamente. Então Jesus profetiza sobre Pedro, e Pedro só pisou na bola, irmão. Pedro, ele chegou para Jesus: se és tu, me faz andar sobre as águas. Aí Jesus fala: vem. E ele anda sobre as águas, afunda. Mas Jesus fala: tem de bom ânimo. Pedro foi aquele cara que recebeu a revelação de Jesus como Cristo, da igreja inclusive. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Pedro. Pedro foi o mesmo que estava lá no monte da transfiguração, irmão. Viu Jesus sendo transfigurado. Mas Pedro pisou na bola muitas vezes, impulsivo, instável. Eu costumo dizer que se Pedro não fosse de Israel, Pedro seria brasileiro. Tamo junto, Jesus, é nós. Qualquer coisa me liga. É nós, é nós. Aí Jesus fala assim: ô Pedro, vem cá, Pedro. Não, Jesus, nunca vou te abandonar, nunca vou te negar. Quem já viu essa frase de Pedro? Nunca vou te abandonar, se for para morrer a gente morre junto. Aí Jesus fala assim: Pedro, tu nasceu no Brasil, né, Pedro? Não é possível. Isso é muito impossível, você é aflorado. Isso é bom, Pedro, mas está faltando um fundamento aí, Pedro. O mesmo cara que falou: tu és o Cristo. Aí Jesus chega e fala lá em Mateus 16: e essa pedra, esse Cristo, ele vai sofrer, morrer, e no terceiro dia ele vai ressuscitar. Aí Pedro fica... não, chama Jesus de canto, começa a repreender Jesus, dizendo: não, tem compaixão de ti, Jesus. Fala a verdade, gente, não é uma palavra de consolo? Quantas vezes a gente já ouviu isso, alguém falou assim: cara, tem compaixão de ti. E Jesus olha para ele e fala assim: afasta de mim, Satanás, porque eu não vim cuidar das coisas dos homens, mas das coisas de Deus. Você serve para mim como uma pedra de tropeço. Ele era pedra de edificação, agora era pedra de tropeço em pouco tempo. Como as pessoas conseguem variar de personalidade e de emoção em tão pouco tempo? Você percebe o quanto ele era impulsivo, ele era instável? Até no final, Jesus ali no Getsêmani, né? Os caras vêm prender Jesus. Aí viemos prender Jesus. Aí Jesus fala: sou eu. Os caras caíram, a Bíblia fala que eles caíram por terra assim, ó. Imagina, irmão, Pedro olhando e lembrando das mensagens de Jesus: amar o inimigo, orar por aquele que persegue. Jesus estava de saco cheio dessa mensagem. Irmão, ele puxa da espada. Tu acha que ele queria cortar a orelha? Um cara instável, já conversou com uma pessoa instável, impulsiva. Ele puxa da espada e corta. Talvez Malcolm, no reflexo, fez assim e cortou a orelha dele. Agora pensa comigo. Jesus revela quem ele é,
para Pedro. Jesus fala da igreja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós conhecemos a palavra de Deus como sendo a espada, certo? Lembra da armadura de Efésios capítulo 6, que fala do cinturão da verdade? O cinturão era um lugar para apoiar a espada. Presta atenção, presta atenção. Então, naquele ambiente, Pedro, representando a igreja, ele puxa da espada a palavra de Deus e corta o quê? A orelha de Malco. A fé, ela vem por onde? Por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então imagina, se você não tiver profundidade na palavra, Pedro, ele era fervoroso, mas ele não tinha profundidade na palavra. Sabe o que acontece? Ele usa da espada, da palavra de Deus, e corta a fé das pessoas. Mas a boa notícia é que Jesus profetizou sobre ele. Teu nome é Pedro. Tu é um fragmento da rocha. Tanto é que Pedro, numa das conversas, Jesus fala assim: vocês não vão me abandonar também? Depois que ele declara que ele é o pão que desceu do céu, ele é o sangue, e quem comer e beber terá vida eterna. Aí todo mundo começa a abandonar. Ele olha para os discípulos e fala: vocês não vão não? Aí Pedro responde: para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Deixa eu falar uma coisa. Há uma boa notícia para os impossíveis e instáveis. Há uma promessa, a esperança para aquele que pecar, irmão. Há uma redenção em Cristo. Jesus mostra a redenção para todos nós, irmãos. Jesus acredita em projetos falidos. Aleluia. Então ele restaura a nossa identidade a partir da restauração da nossa origem. Quando nós entendemos de onde nós viemos, nós saberemos quem nós somos. Nós somos pedras vivas. Nós somos a morada para o Espírito. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos uma família para o Pai. Nós somos a noiva. Mas pastor, essa verdade está tão distante de mim. Não é sobre os seus sentimentos, é sobre o que a palavra de Deus diz. Jesus, quando ele foi tentado pelo inimigo lá no deserto, presta atenção, 40 dias, irmão, fome, vulnerável, fraco, fragilizado. O inimigo vem com um se tu és filho, mas antes Deus havia dito: tu és o meu filho amado, eu tenho prazer em ti. E Satanás aparece e ataca ele com um se. Esse se, irmão, não é aquele se condicional: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Mas é um se para lançar uma dúvida na mente do coração daquilo que o Pai havia declarado sobre ele: tu és o meu filho amado. E aí Satanás aparece dizendo: se tu és filho, transforma essa pedra em pão. E Jesus responde, não como um brasileiro: ai, eu sinto no meu coração, Satanás. Eu acho o seguinte, a minha opinião. Irmão, é uma escolha tua viver no jardim da infância, ou uma escolha tua viver como um homem e uma mulher madura no reino de Deus. Deixa eu falar uma coisa. A pessoa, quando deseja a maturidade da fé, ela não fica dizendo: ai, eu sinto, o meu coração, a minha opinião. Jesus não quer saber da tua opinião. Jesus não quer saber o que você acha. Jesus não quer saber o que você está sentindo no momento. Ele venceu o inimigo dizendo: assim está escrito, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esse é o lugar. Esse é o segredo que nós vencemos as nossas batalhas. Não é o que eu sinto, não é o que eu acho, não é a minha opinião, é o que está escrito. Mesmo que se eu não esteja vivendo da forma como eu gostaria, no sentido das circunstâncias, eu não posso permitir com que as minhas emoções, os meus sentimentos anulem a palavra de Deus. Quantas pessoas estão abandonando a igreja, a fé, porque ela está sentindo, por conta de sentimentos. Gente, não estou anulando, a Bíblia não anula os seus sentimentos, ele é humano, é natural, Deus quem colocou. Mas não é para você se mover por sentimentos, é para você se mover pela palavra. É o que a palavra de Deus diz, está escrito. E quando fala que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Sabe o segredo do povo ter entrado na terra prometida? Deus fala para eles lá em Josué, capítulo 1, não é que ele seja forte, corajoso, não se apavore, nem se desanime. Maravilhoso, tem gente que até tatua. Lindo. Lindo falar isso.
Não é da boca para fora, mas ele diz: medite na palavra dia e noite, e que minha palavra não saia da tua boca, e você será bem sucedido em tudo que você fizer. Esse é o lugar, irmão. Então tem dias, o ano passado, novembro, eu estava naqueles dias maus. Sabe aquelas dúvidas que vem na tua mente? Aí você pergunta: será que é de Deus ou será que é coisa da minha cabeça? E aí eu lembro que eu estava num culto vazio. Eu falei: misericórdia, cara, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo na minha vida? Será que eu vi de Deus mesmo? Quem já ficou assim? Quando as coisas não estão dando certo. Você fala: meu Deus, cara, acho que eu vou voltar a fazer o que eu estava fazendo antes. Me formei em comunicação, vou trabalhar com isso. Glória a Deus. Esse negócio de ficar plantando igreja, acho que não é para mim, não. Acho que eu ouvi errado de Deus. Acho que me movi por impulsividade. Acho que eu sou um Pedro, instável e impulsivo. Eu lembro que o Espírito Santo falou assim comigo: Robert, você se move pela palavra ou pelo que você sente? Aí meu irmão, dei esse aleluia. Eu falei: aleluia, Senhor. E o Espírito Santo falou assim claramente para mim: não é sobre o que você sente, é sobre o que a palavra de Deus diz. E a identidade, ela vai sendo trabalhada no nosso coração. Irmãos, vamos lá. O que a sociedade fala hoje? Os coaches da internet: seja autêntico, não é verdade? É ruim ser autêntico? Não, é maravilhoso, né? Seja você mesmo, não é isso que a gente ouve? Quando nós nos... Eu estava lendo lá, e aí Jesus, Mateus 16 ainda, ele fala da vida crucificada. Se alguém quiser me seguir. Agora não é um se para lançar dúvida, é um se condicional. Se alguém quiser me seguir, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Zacarias, profeta, vai dizer, ele fala: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncia a si mesmo e me siga. Deixa eu falar uma coisa: Jesus não está dizendo para você parar de se amar. Você precisa se amar, porque para amar o próximo você precisa se amar, amém? Vocês estão aqui comigo? Mas ele está dizendo o seguinte: o renunciar a si mesmo é: pare de ficar tentando ser você mesmo. A vida inteira você foi sendo alimentado por essa mensagem: seja você mesmo, e até hoje não deu certo. Não é agora que vai dar certo. Mas quando nós olhamos para Romanos, Paulo está dizendo qual é o propósito. O propósito é de nos tornar semelhante ao primogênito. Deixa eu falar uma coisa, aí é o Jesus Cop, né? O Douglas Gonçalves, cópia de Jesus. Não é para você ser você mesmo, mas é para você ser parecido com Jesus. E a nossa identidade, ela vai sendo restaurada, porque a identidade, ela tem camadas. Tem um ego ferido, dolorido, atarefado. Timothy Keller escreveu um livro também chamado Ego Transformado, maravilhoso. Compra todos os livros do Timothy Keller, todos são bons. E aí ele fala do ego, que é o núcleo da nossa personalidade. Todos nós temos uma personalidade, irmão. Cada um tem uma personalidade diferente uma da outra. Sabe qual é a briga do casal? Que o outro seja igual a ele. Não dá certo. Mas quando nós casamos, não é para que o outro tenha a minha personalidade, mas o propósito do casamento é para que a minha vida transforme a vida do meu cônjuge. Paulo, ele vai explicar o evangelho através do casamento. O casamento é explicado através do evangelho. Porque o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela para fazê-la feliz? Não, pastor, eu vou casar porque eu quero ser feliz, aleluia. Pastor, eu quero casar porque eu quero fazer meu cônjuge feliz, aleluia, glória a Deus. Quem está casado aí, meu amigo, tem dias que não tem felicidade não. Perguntaram uma vez ali para a esposa do Billy Graham, né, na década de 70, não tinha essa tecnologia que nós temos hoje, né, fazer um FaceTime quando bate a saudade. Perguntaram para a esposa dele que ele ficava 3 meses fora de casa pregando o evangelho. Perguntaram para ela: tu já pensou em divórcio? Ela: divórcio? Divórcio não, mas em homicídio todo dia. Irmão, tira essa coisa, essa fantasiosa que casamento é para fazer alguém feliz. Paulo vai dizer que o casamento é para redimir, da mesma forma como Cristo morreu na cruz por nós
Nós devemos morrer no casamento todos os dias, não para fazer a outra pessoa feliz, mas para redimi-la, transformá-la. Então personalidade não tem como mudar, mas o caráter sim. O caráter deve ser transformado, porque ninguém quer ficar ao lado de um mau caráter. Aleluia. Essa ideia assim, eu sou assim, a pessoa tem que me aceitar do jeito que eu sou. Nem Jesus te aceitou do jeito que você é, cara. Casamento não é para aceitar a pessoa do jeito que ela não tem que ficar do mesmo jeito até o final, não. Toda hora sendo transformado, todo dia sendo transformado. É uma coisa de louco. Casamento é maravilhoso, irmão, mas também é um grande mistério, como Paulo diz. É um ambiente de transformação. Aqui nós estamos falando o quê? De família, que é a instituição sagrada de Deus, protegida lá em Gênesis, e também protegida pela Constituição Federal. A base da sociedade é a família, amém, irmãos? É a família. Aqui diz respeito à nossa identidade, quem nós somos. Então ser autêntico não significa que você é de Deus, mas quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos também parecidos com Cristo. Pastor, todos são filhos de Deus? Não, mas todos nós podemos nos tornar filhos de Deus. Todos aqueles que receberam e creram em seu nome, receberam o poder, o dunamis, de serem feitos filhos de Deus. Uau! A nossa identidade, somos filhos de Deus. Foi isso que Satanás tentou tirar de Jesus, a sua identidade de filho. E Jesus diz, está escrito, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu sei quem eu sou. Depois disso, quando nós entendemos a nossa origem, descobrimos a nossa identidade, e entra num terceiro ponto aqui, que é a questão do propósito. O que é o propósito? Ou chamado, vocação também entra aqui. O que eu devo fazer? Quem já assistiu aquele desenho da Disney, Soul, do músico? Né? Tem bastante músico aqui, cara, muito legal. É óbvio que tem um lado meio espírita ali na parada toda, mas se você entendeu a história que ele quer comunicar, você vê lá um músico frustrado, 40 anos morando com a mãe, né? O que ele queria da vida? Ser um músico famoso, tocar com os grandes artistas. E aí estava morando com a mãe, a vida não estava indo para frente. E aí, eu estou contando já o filme. Ele morre. E aí a viagem dele era para descobrir qual era o propósito dele. E ele achava que o propósito dele era ser músico, famoso, tocar com os grandes artistas. Deixa eu falar uma coisa, eu levei muito tempo para entender isso. É tão simples, mas eu levei muito tempo. Eu confundia propósito com profissão. Eu falava, não, meu propósito é ser pastor, porque assim eu posso pregar o evangelho. O meu propósito é ser um médico, meu propósito é ser um político, meu propósito é ser um arquiteto, meu propósito é ser um educador. Não, isso não é propósito, isso é profissão. Sabe qual é a pergunta que nós mais recebemos? Pastor, qual é o meu propósito? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Já começa com a pergunta errada. Ele começa já de forma egocêntrica. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Você só vai entender o propósito de Deus para a tua vida até que você entenda primeiro o propósito de Deus para toda a terra. Porque o propósito de Deus está em nós, não no eu. Amém? Quem está entendendo aqui, glória a Deus. E o teu propósito não é ser pastor. O teu propósito não é ser um médico. O teu propósito não é ser um advogado. O teu propósito não é ser qualquer outra profissão que você acha que você deve ser. Não, isso não é propósito. Isso é uma profissão, uma ferramenta, um canal para você cumprir com o propósito. E qual é o propósito então, pastor? O teu propósito é pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Quem estiver com crise de propósito, pelo amor de Deus, o teu propósito é pregar o evangelho. O teu propósito é se tornar parecido com Jesus. A imagem e semelhança nossa de Deus, ela foi corrompida por conta do pecado. Deixa eu falar uma coisa. Hoje nós somos já 8 bilhões de seres humanos na Terra. Vocês já viram a última pesquisa? 8 bilhões, é muita gente. Todos nós somos a imagem e semelhança de Deus. Todos são. Quantas pessoas vocês conhecem que são muito habilidosas, pessoas assim que você fala que tem um dom, uma habilidade incrível, criativas demais, mas você fala, cara, não tem o Espírito Santo, não é cristã, mas é habilidosa.
As pessoas que estão no topo das áreas de influência, a maioria não são cristãos, não são pessoas que têm o Espírito Santo. Aí você se pergunta, peraí, o que está acontecendo? Acontece que quando nós pecamos, nós não deixamos de ser a imagem e semelhança de Deus. Nós corrompemos, distorcemos, mas ninguém deixa de ser a imagem e semelhança de Deus. O que acontece com a natureza caída, o coração caído, é que ela usa a criatividade para o lado errado. Agora, quando a identidade dela é restaurada, o propósito dela tem sentido. Ela dá sentido para as coisas. As coisas começam a fluir porque tem sentido naquilo que ela faz. Você faz com paixão. Essa é a diferença de trabalho e emprego. Todo mundo quer um emprego, mas não quer um trabalho. Porque emprego, ele é uma técnica. Agora, trabalho é uma vocação. É uma vocação. Emprego tem aquele emprego que você não gosta. Você fala, misericórdia, cara, segunda-feira eu tenho que ir lá para aquele trabalho, não aguento mais. E a maioria dos brasileiros, colocar aqui nosso quintal, não tem prazer no que faz, não gosta. Se perguntar, cara, o que você queria fazer realmente da tua vida? Puxa, se eu tivesse oportunidade, eu faria tal coisa. Mas por que você não fez? Porque não tinha dinheiro, porque ninguém me ajudou. Mas você tem prazer no que você faz? Não tenho. Não vejo a hora de me aposentar, ficar dependendo da aposentadoria do governo. Não é assim? A maioria do brasileiro. Olha, por exemplo, o cara fala assim, não vejo a hora de ser mandado embora, que eu vou pegar o seguro-desemprego, vou comprar uma moto. Aí quando ele arruma um trabalho, alguém arruma um trabalho para ele, sabe o que ele fala? Não me contrata não, cara, porque se me contratar eu vou perder o seguro-desemprego. Não é assim? Olha que mentalidade mesquinha, irmão, precisa ser transformada. Esses dias atrás, estava lá no shopping, e estava uma fila quilométrica de um restaurante. Aí eu falei assim para ela, nossa, a comida deve ser boa ali, né? Vamos dar uma olhada no que está acontecendo. Aí estava lá, coma à vontade, pagando R$19,90. Olha a mentalidade, irmão. Eu até entendo. Nasci, cresci na periferia, a escassez, ali a falta de recursos. Teve dia que minha mãe batia ovo com açúcar para dar uma proteína para o corpo ali, porque não tinha o que comer. Eu entendo, mas deixa eu falar uma coisa, cara, Jesus te libertou, mano. E aí você via lá R$19,90, aquela fila quilométrica, o cara fala assim, mano, eu vou comer bastante. E não podia repetir o prato. Então o cara aproveitava aquele prato, enchia assim, tinha que colocar um calço assim para segurar o prato do cara. É verdade. É verdade. Então assim, a identidade, novamente, voltando à identidade ali, o ego, aí tem a autoimagem, é muito do que você ouviu quando você era criança, você tomou como uma verdade, que criança não tem filtro. Ouvia meu pai falando, vocês não servem para nada, vocês vão morar debaixo da ponte, vocês não vão ser ninguém. Aí a criança fala assim, realmente, você isso aí. Meu pai está falando, então é uma verdade, né? Só que aí vem o autoconhecimento também. Tem uma palavra antiga dizendo, no Antigo Testamento, que fala, leste lerá, vá para dentro de si e se conheça. Não estou falando de humanismo, eu estou falando de conhecer, você se conhecer em Deus. O que restaura a nossa identidade, o coração caído, é a imagem de Deus. E quando nós temos a imagem de Deus, nós entendemos o nosso propósito para o qual nós nascemos para fazer. Então não confunda profissão com propósito. Qualquer área da sua vida você pode cumprir com o propósito de Deus. Não, eu só vou cumprir com o propósito de Deus se eu for um pastor, porque é espiritual, né? Meu trabalho é secular. Quem já viu isso? O dualismo. O cara passa na frente da igreja católica. Eu fui católico durante muitos anos, da renovação carismática. Passava em frente à igreja católica, fazia o sinal, aí seguia com a minha vida secular. Aí passava na frente da igreja católica, seguia com a minha vida secular. Eu estou dentro da igreja, sou espiritual. Estou fora da igreja, sou secular. Meu trabalho é secular. Mas quando eu estou lá na igreja ministrando, é espiritual. O espiritual é bom e secular é ruim e mal. Quem falou isso? O seu trabalho é espiritual, a tua vida é espiritual. Ir para um parque é espiritual, cuidar dos teus filhos é espiritual, cuidar da tua esposa é espiritual, cuidar do dinheiro que Deus colocou na tua mão é espiritual. Para todo cristão, tudo é espiritual. Não estou espiritualizando tudo, irmão, mas estou dizendo que a nossa vida é espiritual.
aí nós vamos entender e cumprir com o propósito para o qual nós nascemos e fomos criados para fazer. Sou formado em comunicação social, me formei, fiz faculdade. Lá na faculdade eu falei assim, nossa Deus, e agora? Eu vou abandonar a faculdade porque eu vou viver pela fé, vou ficar lá na igreja orando o dia inteiro, o jejuando e tal. Aí Deus falou assim para mim, ei, o que você faz aqui, você é influente nessa universidade, prega a minha palavra, prega o evangelho, faz discípulos. Eu aprendi ferramentas da comunicação para usar em favor do reino de Deus, aleluia. Nós vemos ali a vida de Davi. Davi, sabe como Davi matou Golias? Com a própria espada de Golias. Usou a própria arma de Golias para matá-lo. Não foi só, ou melhor, para arrancar a cabeça, porque teve a pedra, mas tirou ali de Golias, usou a própria ferramenta dele. Então nós precisamos ocupar lugares, irmão. Se a gente não ocupa, pode ter certeza que o inferno vai avançar. Nós precisamos ocupar esses lugares. Propósito. O que eu devo fazer? O quarto, e eu vou já indo para o final. O quarto diz respeito ao lugar, porque eu estou aqui. Então repete comigo, origem, identidade, propósito e lugar. Lugar diz respeito a onde eu estou. Sabe onde eu estou? Eu estou em Taboão da Serra, irmão. Agora pergunta para mim, pastor, você gosta de morar em Taboão da Serra? Até gosto, mas pergunta para mim, se você pudesse escolher o lugar onde você gostaria de morar, seria Taboão da Serra? Eu responderia não. Mas por que está no Taboão da Serra? Eu perguntei isso para Deus, falei, Deus, por que eu estou no Taboão da Serra? Quero morar em outro lugar, quero morar lá em Alphaville, quero morar no interior de São Paulo, quero morar lá na Califórnia, quero morar lá no Havaí, quero morar... Na verdade, a gente fala, quero morar em um lugar bom, cuidar da minha casa, da minha família. Todas as vezes que eu me vejo saindo do propósito, aí o Espírito Santo bate aqui no ombro e fala assim, para onde você está indo? Aquelas crises que eu estava, lembra que eu falei das dúvidas? Porque Deus falou assim, cara, com o que você tem, com a habilidade que eu te dei, eu tenho certeza que você pode produzir muito recurso financeiro. Mas não foi para isso que você nasceu para fazer. Você pode ser bem sucedido em vários lugares, mas não é o lugar onde eu quero que você está, porque não se trata do que você quer fazer e do que você gosta de fazer, ou o lugar que você quer estar, mas onde eu quero que você esteja. Então aqui o lugar diz respeito a uma posição. Então se eu pudesse escolher, eu não escolheria morar em Taboão da Serra. Eu estou em Taboão da Serra porque é propósito de Deus, porque não se trata sobre o que eu gosto, mas sobre o que Ele quer. Vocês estão aqui comigo? Então esse é o lugar, a posição. Lembra que Deus perguntou a Adão, não o que ele havia feito, mas onde ele estava. Então onde você está, quando você discerne o lugar onde Deus quer que você esteja, irmão, você está no propósito certo, você está no lugar certo. Permaneça, seja fiel. Pode ser que Deus pode te transicionar de um lugar para o outro, mas tem uma palavra de Deus. Tem uma palavra de Deus. Lembra de Ló e Abraão? Quem lembra de Ló e Abraão? Que eles começam a discutir lá e fala assim, aí Abraão fala assim para Ló, Ló, se você for para a esquerda eu vou para a direita, se você for para a direita eu vou para a esquerda, escolha. Aí Ló olha assim, coloca a mochilinha dele, olha, dá uma olhada, a Bíblia fala lá em Gênesis que ele viu um lugar que parecia a campina do Senhor. Ele falou, é para lá que eu vou, porque era bonito. Mas sabe para o lugar para onde ele estava indo? Sodoma e Gomorra. Aí Deus veio com juízo. Sabe o que eu aprendi com isso? Quem tinha uma palavra de Deus? Ló ou Abraão? Abraão. Ou seja, Ló não tinha uma palavra de Deus, mas Abraão tinha uma palavra de Deus. Para qualquer lugar que Abraão fosse, ele seria uma bênção, porque ele tinha uma palavra de Deus. Então tem muita gente tomando decisões permanentes em cima de problemas momentâneos, se movendo por emoção, mas não tem uma palavra de Deus. Irmão, em nome de Jesus, cuidado. Cuidado, porque provavelmente você está indo para um lugar que Deus não te chamou para ir. Mas você vai. Calma. Segura o coração, brasileiro. Até no nosso nome tem profecia, sabia disso? Brasileiro, aqueles que carregam a brasa. Ô glória. Aleluia.
Então aqui é o lugar, irmão. Entenda, discirna em Deus, ora ao Senhor, no lugar onde... E quando eu falo lugar, não estou falando apenas de um lugar geográfico. Eu estou falando de um lugar, de uma posição que você deve ocupar. Lembra que eu falei que o inimigo sempre tentou tirar o homem da liderança familiar? E quando ele tira um homem da liderança familiar, ele deixa a família disfuncional. Sabe como que Jesus fala? Jesus vai dizer que na vinda do Filho do Homem será como os dias de Noé, como os dias de Ló. Quem lembra disso? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, até o dia que Deus veio com juízo sobre Sodoma e Gomorra. Presta atenção, comer e beber diz respeito à idolatria do Antigo Testamento. Idolatria significa satisfazer os desejos do seu próprio ventre, e o nome moderno para isso é hedonismo, é buscar satisfazer os desejos do próprio ventre, as suas próprias paixões. E o inimigo tirou o homem da liderança familiar. Esse negócio de feminismo, machismo, irmão, lá atrás em Gênesis, já começa lá as bagunceiras toda. Já começa ali. Então comer e beber diz respeito a uma geração hedonista. E a geração hedonista vai gerar uma geração quebra de aliança, porque eles casavam e davam sem casamento. Casa, se divorcia, não gostei, caso de novo. Caso, me divorcio, não gostei, caso de novo. O que está acontecendo? E aí gera uma geração órfã. Então esse é o lugar que Deus quer restaurar na nossa jornada. Não é apenas um lugar geográfico, mas uma posição que nós devemos ocupar. E eu vou terminando aqui. Repete comigo, destino. A pergunta é, para onde estou indo? Quem já usou aqui Uber? O aplicativo da Uber. Qual é a primeira coisa que você coloca quando você abre o aplicativo? É o destino. Não. É a localização. Até um aplicativo ensinando o evangelho para a gente. Se você não souber onde você está, você não saberá onde você vai chegar. Lembra a posição? E quando fala de destino, está falando de eternidade. Haverão novos céus e nova terra, e a nova Jerusalém vai descer. E sabe o que a Bíblia vai dizer? Que nós pisaremos em ruas de ouro. Deixa eu falar uma coisa, ruas de ouro. Porque nós estaremos diante da presença de Jesus, que o ouro não terá valor nenhum. A gente fica aqui brigando por causa de dinheiro, tem que trabalhar, tem que pagar conta, tem que fazer isso, aquilo, outro. Mas na eternidade, irmão, deixa eu falar uma coisa. Nós estaremos diante da presença gloriosa de Jesus. Esse negócio que nós vamos morar não, a gente não vai morar no céu. O céu vai descer, a nova Jerusalém vai descer. E nós governaremos com Ele eternamente. Esse é o nosso destino. Nosso destino é a eternidade. Então para onde você está indo, irmão? Talvez você está indo para lugares fora daquilo que Deus te chamou para ir, porque você não sabe onde você está. Aí vamos lá, construção, origem, minha origem, de onde eu vim. Vai restaurar a minha identidade, que vai me dar um propósito, vai me posicionar no lugar onde Deus quer, e vai me fazer chegar onde Deus quer que eu chegue. Nosso destino fala de eternidade. Essa eternidade que nós precisamos. Paulo vai dizer que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Melhor, Paulo não, Eclesiastes, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Paulo vai dizer para nós não tirarmos os nossos olhos daquilo que é eterno, que não é passageiro, que não é momentâneo, que a traça corrói e o ladrão rouba, mas é para nós fixarmos os nossos olhos na eternidade. Quando nós vamos olhar a escatologia não é para responder às suas curiosidades. Se a Coca-Cola, se o rótulo da Coca-Cola ao contrário é do diabo, se a maçã da Apple é do diabo, se a Hellmann's é do diabo, se o chip é do diabo, se o Pix é do diabo, se a vacina é do diabo. Não tem a responsabilidade de responder, ou melhor, não tem o propósito de responder à nossa curiosidade, mas é despertar a nossa responsabilidade, porque Jesus está voltando, e nós devemos aguardar com grande expectativa esse grande dia. Esse é o destino, que eu aprendo quando eu estudo sobre destino, que a esperança do futuro vai impactar a minha missão no presente. Enquanto eu estou fazendo aqui, eu estou olhando para lá, para onde nós estamos indo. Esse é o lugar, querido, que Deus quer restaurar na tua vida. Deus quer restaurar a sua origem, de onde você vem, independente
da sua história, independente do lugar de onde você veio. Deus quer restaurar a sua identidade, para você não se mover por crise de identidade, carência de amor, necessidade de atenção. Deus quer restaurar o teu propósito, ou melhor, não é nem o teu propósito. A pastora Ademar de Campos me deu uma puxada de orelha e falou assim: "Ei, Robert, você postou aí esse negócio, descubra o seu propósito." Aí ele falou assim: "Você não tem propósito nenhum, porque o propósito eterno é de Deus. Nem a vida que você acha que é tua, é dele. Se ele quiser tirar de você, ele tira." Então ele restaura o nosso propósito, o que você deve fazer, o que você nasceu para fazer, irmão. Você tem paixão de fazer. E o lugar onde você está. Deus quer te posicionar. Homem, te posicionar no jardim para cultivar e guardar a terra, para trabalhar. 3 P's da masculinidade que nós devemos cumprir: proteger a nossa casa, a nossa família, prover, estar presente dentro do nosso lar. Toda mulher deseja um homem que tem resposta para essas 5 perguntas. E o conselho que eu dou para vocês, mulheres: não sigam um homem que não sabe para onde está indo. Se ele não tiver resposta para essas 5 perguntas, ele pode ter dinheiro, pode ser bonito, mas não vai atrás, porque você vai quebrar a cara. O homem, ele precisa ter clareza da visão, clareza da sua identidade, clareza do seu propósito, clareza do seu destino. Às vezes a mulher não sabe nem para onde ela está indo, mas ela precisa de um homem que tem esse senso de responsabilidade, senso de governo. É o que nós precisamos para esse tempo. Homens de governo, homens e mulheres de governo. Amém, irmãos? Vocês estão aqui comigo? Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero orar por você. Pode ficar de pé. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigado, Jesus, pela vida do pastor Klaus, da pastora Luciana. Senhor, te agradeço por essa casa, por essa família. Que a unção do teu Espírito Santo, Senhor, venha sobre nós mais e mais. Em nome de Jesus, Deus, eu quero declarar sobre cada homem, cada mulher aqui nesta noite uma restauração de quem eles são em ti, Jesus. Eu quero declarar sobre eles que eles têm uma origem, eles sabem de onde eles vieram. Eles vieram do Senhor. Eles são imagem e semelhança de Deus. São imagem e semelhança de Deus. Eu quero declarar que eles têm uma identidade de filho. Filho e filha amada pelo Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus essa verdade. Em nome de Jesus. Eu quero declarar a Deus que o Evangelho não é sobre o que nós fazemos, mas é sobre aquilo que Jesus já fez na cruz por nós. E não é sobre o que eles estão fazendo, mas sobre o que Cristo já fez por cada um de nós naquela cruz do Calvário. Eu quero declarar a Deus uma restauração, um senso de propósito em nome de Jesus. Eu quero e eu oro, declaro, Senhor, que coloque no coração de cada pessoa aqui paixão por aquilo que eles fazem. Muitas vezes, alguns aqui talvez estejam fazendo algo pelo recurso financeiro, talvez pela necessidade, mas eu quero declarar, Deus, um senso de propósito sobre aquilo que eles estão fazendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, eu declaro em nome de Jesus que eles se tornem cada vez mais a imagem e semelhança de Jesus, que eles se tornem parecidos cada vez mais com Jesus. Senhor, eu quero declarar também, Deus, uma posição, homens e mulheres posicionados naquilo que o Senhor está fazendo nessa geração. Eu quero declarar sobre pessoas aqui, Senhor, que eles não se movem por um hedonismo, não se movem por paixões, não se movem por necessidades, carência de atenção, não se movem por vontades próprias, mas eu quero e oro, Deus, que eles se movam pela vontade do Senhor, que haja submissão à tua vontade, à tua obediência à tua palavra. Em nome de Jesus, posicionamento para cultivar e guardar a terra. Eu declaro, Deus, também um senso de eternidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, todo o coração endurecido seja quebrado agora em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, sensibilidade ao teu Espírito Santo. Eu declaro, Senhor Deus, que os olhos, que eles se movem não por aquilo que eles veem, mas pela fé em Cristo Jesus, que eles sabem para onde eles estão indo. Absolutamente nada, Senhor, vai parar aquilo que o Senhor começou na vida deles. Aquele que é fiel para começar a boa obra é fiel para terminar, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu quero declarar perseverança.
Eu quero declarar que o Senhor abençoe os passos e prospere os caminhos deles, Deus. Em tudo o que eles fizerem, prosperarão. Eu declaro o Salmos 1 que diz que bem-aventurado aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, mas antes tem prazer na sua lei, medita nela dia e de noite, e será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dará o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo o que fizer prosperará, Senhor, em nome de Jesus. Eles não são palhas dispersas, mas são árvores frutíferas, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.